Você sempre pedalou? Sempre foi isso que te levou ao que a gente vai falar hoje, ou teve outros esportes antes? Não, esporte é uma coisa bem engraçada na minha vida. Eu sempre fiz muito esporte, criança e jovem no interior de Minas Gerais, e tinha a prefeitura e a escola tinha educação física, que era uma das disciplinas que a gente mais gostava. O município tinha em todos os ginásios da cidade, que não eram muitos, uma cidade de 25 mil habitantes na época, mas tinha 3 ginásios. Chama Iturama, fica na pontinha do Triângulo Mineiro, bem pequena. E lá tinha a prefeitura, tinha professor de vôlei, professor de futebol, professor de handebol. Então eu fazia bastante coisa por lá. Aí na escola a gente jogava basquete, então tinha tudo quanto é esporte. Mas ficou muito claro quão ruim eu era em esporte coletivo. Então assim, mas só que tinha sempre a bicicleta. Mas era diversão, né? Então eu andava de bicicleta pra tudo, né? Ia pra escola, ia pra fazenda, ia pro represa, dava a volta na cidade. Mas nunca foi como esporte. Foi só como atividade física e diversão de criança. Aí quando eu fui pra São Carlos, que eu fui estudar, lá eu montei uma bicicleta, infelizmente foi roubada. E eu saí de lá e como eu fiquei sem bicicleta, eu deixei o esporte. Até isso foi por volta de 21, 22 anos. Corria eventualmente, fiz essas corridas de 5, 10 quilômetros. Aí em 2000, com 28 anos, que isso aí foi 2008, eu resolvi voltar a pedalar. Ficar naquele negócio, vou comprar bicicleta. Aí eu comprei a bicicleta, comprei uma mountain bike com a Kona, no final de 2008. Foi onde que eu falei, voltei a... Aí eu digo que eu tive um esporte. Até então nunca tinha tido um esporte. Tinha só praticado atividades físicas em geral, assim. E não fui de uma região que tinha influência ou informação sobre ciclismo. Não tinha nada. Conversando aqui isso agora há pouco, né? Como o ambiente às vezes favorece, influencia e como às vezes nada ajuda e acaba dando certo. A gente falou agora há pouco, antes de começar, que eu te encontrei a primeira vez no Letap em 2018. E aí você já tinha, 2008 para 2018... 10 anos. 10 anos. O ciclismo de ultradistância, o que te fez achar isso? Foi sem querer? Alguém já tinha feito e te despertou? Porque é muito isso, ultradistância, né? Alguém fala assim, é muito longo. Mas eu quero ir. Foi assim ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Foi, eu acho que acontecendo. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui no Brasil que é que esporte amador de longa distância no Brasil pode parecer até uma informação que poucos têm, mas é muito maduro. Porque a gente já tem brevês, né, Audax, com 200 quilômetros há mais de 20 anos. É bastante, hein? E o Brasil é um dos 10 maiores países do mundo nisso. E a gente ganha de vários países europeus. E como não é um esporte não profissional, países onde o ciclismo não profissional que nem você pega, Japão, não é tão proeminente no circuito internacional. Tailândia, Indonésia, Índia, são países, e que nem Brasil, são países gigantescos nesse tipo de prática. Gigantesco mesmo, tem, sei lá, 150 a 200 eventos por ano. E em 2011 foi a primeira vez que eu fiz um 200. E foi a primeira vez que eu me deparei numa distância maior do que eu tinha pedalado antes, que era 150. E aonde que eu falei, poxa, é interessante isso aqui. Aí eu fui descobrir esse mundo do ciclismo longo, de não competitivo. E eu descobri que o negócio era gigante. Como assim gigante? Já tinha prova de 1.200 quilômetros há 90 anos, que era o PBP. Que é mais antigo, quase que era mais antigo que o Letap, que é o praticamente. Paris-Brest. Paris-Brest-Paris, que acontece de 4 em 4 anos. E aí, ainda não tinha tido de 1.000 quilômetros no Brasil. O primeiro, se eu não me engano, foi 2014. Não, já teve outros, mas o primeiro aqui do estado de São Paulo, do Audax São Paulo. Mas a hora que você vê esse contexto, era também novo. Era novo para mim, antigo no mundo. E aqui já tinha uma série de pessoas participando, gente que já tinha vários que já tinham ido fazer PBP, mas todos desconhecidos. Nada muito famoso. E até hoje ainda é assim, né? Isso que eu gosto. Não é o mainstream e não precisa ser, né? E não é o foco, porque por não ser objetivo, ele e assim, quando você termina... É participativo. Quando você termina, se você é o mais rápido ou o último, você tem
o mesmo resultado, que é um número. Que é um número que você pode... E é válido no mundo inteiro, homologado pela França, pelo Audax Club Parisiense. E não tem diferença quem termina. Assim, é o mesmo mérito. No seu caso, antes da gente chegar na organização do Biking Man, você fez um Audax de 200, você viu alguém fazendo, você achou na internet. O que fez virar assim como pra é engraçado. outra? 2008, eu digo que eu morava aqui em São Paulo. Não sou daqui, né? Não conhecia ninguém que pedalava. Fui descobrir como se pedala nessa cidade morando aqui. Descobri os Night Riders. Boa. Vários desses grupos noturnos. 2009, eu até montei um mapa na época, tinha até passado, acho que até a Renata Falzoni publicou isso. Eu montei um mapa com todos os passeios noturnos da cidade de São Paulo. E eu quis explorar todos. E num deles, que era o Pedal do Pré, que era um... não tem mais notícia desse ciclista. Lá eu descobri que existia gente que fazia 200 km. Na primeira vez que eu consegui fazer 60. Eu falei, que é isso? Cheguei em casa 60, era 11 horas da noite, acabado. Mas, poxa, esse pessoal faz 200. Passa que é cansaço, isso? Né? Aí você vai descobrindo, eu escutei falar e eu descobri que existia. Mas isso era 2009. Participei em 2011. Mas eu fiz em 2011, aí nessa sequência de 2011 eu já fiz várias provas de mountain bike, enfim, na época tinha o 100 km canaviais, que era de mountain bike também. Fiz em 2013, acabei fazendo no mesmo ano o Brasil Ride na Bahia e também o L'Etape França, que foi em Annecy, no mesmo ano. Então eu acabei assim, poxa, esse ano eu tô fazendo meu mestrado em ciclismo. Tô vivendo uma experiência que, poxa, subi 1 ou 2 degraus ali. Não muito, mas acaba sendo uma evolução. Só que aí isso me abriu falei, poxa, treinar funciona, você ter um cuidado com o tipo de bicicleta, sabe? Estudar o esporte, como se diz. Em 2014 eu falei, cara, eu vou fazer a série. Juntei com mais um amigo e eu me meti a fazer a série. Só que eu tinha uma cabeça muito de fazer rápido. A série do Audax. Do 200 ao 1000. Daqui, os brevês daqui. Daqui. Explica Chama Audax, mas o correto é brevet, né? Eu chamo Audax porque é o nome mais popular. Explica para as pessoas, por favor, o conceito do Audax e hoje como ele funciona com o 100% asfalto, misto. O brevet, ele já é que eu digo, a gente já tem há século, a gente já pode dizer assim, já tem mais de um século os primeiros eventos, a gente está indo para fazer 100 anos do primeiro 600, a gente teve 100 do 200, 100 do 300, 400 e do 600. Então, como funciona? Você faz 200, 300, 400, 600. Não necessariamente um é requisito do outro, mas é recomendável. E o 1000. E a partir disso, isso chama Brevet Randonnée Mondial. BRM, a gente chama de brevet. Acima de 1000, você tem o Le Randonnée Mondial, que aí tem 1.200, 1.300, 2.000 e aí aumenta as distâncias. Mas são provas, né, que não competitivas, autossuficientes, onde você tem que fazer uma rota obrigatória, passar em pontos de controle em um determinado tempo mínimo, né? Tempo máximo, desculpa, para não ser cortado, e ao final você é homologado. Não há ranking, parabéns porque isso é um mérito pessoal seu. E à medida que você constrói essa titulação e dependendo do período, você pode se credenciar a fazer outras provas, que nem eu comentei, o próprio PBP, que é o Paris-Brest-Paris. Então isso é de 4 em 4 anos. 4 em 4, o próximo é 2027. Então isso é o contexto de longa distância, ultradistância, não competitivo, padronizado no mundo inteiro. Mundo inteiro. Eu já fiz brevet na Europa, já fiz brevet nos Estados Unidos, todos iguais, mesma regra, mesma homologação, válido em todos os lugares. Esse é o contexto. E o Brasil, como te comentei, era isso. E em 2014 ele falou, poxa, eu vou fazer essa série completa. Essa você acha que foi a virada ou foi a dos 200? Não, foi 2014. Foi a virada. Porque eu fui numa cabeça, como eu vinha... De completar ou não? Não. Eu fui na cabeça de fazer rápido. E fazer rápido mesmo. Porque o primeiro 200 que eu fiz em 2014, eu fiz em 6 horas e 50. Você falou, dá pra ir mais rápido. Eu fiz 300, primeiro 11 horas e 20, 400 em, sei lá, 15 horas. Mas, poxa, eu não conhecia qual que era a essência desse tipo de coisa. Eu vinha de treinar em assessoria, fazer provas de estrada. Não tô falando que eu sou rápido. Mas, enfim,
2014, eu peguei pódio em geral do 12 horas de mountain bike. Na minha categoria, eu fiquei em terceiro. Então, assim, eu vinha com a cabeça de competição. Mas foi um choque de realidade tão positivo para mim, porque eu vi que não era essa a essência do brevet. O brevet, você quer fazer rápido? Parabéns, ninguém não faz. Tá, se faz diferença para você é feliz, beleza. Você quer fazer junto com outras pessoas? Você faz. Quer fazer sozinho? Teve problema, é o último? Parabéns. E esse ano eu fiz até o 1000. Só que no 1000 foi um dos maiores tapas na cara na minha vida ciclística até hoje. Porque eu tive 13 furos de pneu, tive que trocar um pneu, tive problema no eletrônico, problema de atualização de firmware, a bateria acabou, 4 raios quebrados traseiros e 2 faróis queimados. Aí eu desisti com 858 km. Eu persisti em todos os problemas, até quando não tinha mais farol às 11 horas da noite. Aí não dava mais para seguir. Eu falei, poxa, acho que agora tem que parar. Mas eu vivi assim, poxa, tem que entender bem, não é só pedalar e ir pra frente e arrastando e vai levando. Não, tem uma hora que não dá. Então por que não ter mais cuidado? Por que não usar uma roda um pouco mais robusta? Pôr um pneu novo? Aí eu usei meu lado de engenheiro pra esse lado. E aí quando eu fui pra 2015, eu fui novamente pra fazer a série completa. Fiz até o 1000. Aí eu falei, poxa, eu fiz 1000, né? Eu acho que dá pra fazer mais. Por que não? Por que não? E aí, internet... YouTube ou no mais, eu sou mais old school, eu gosto de ler as coisas. Eu descobri que estava começando a nascer esses eventos de longa distância. 2015 foi o terceiro ano da Transcontinental, que era de 4.000 quilômetros na Europa. Eu falei, cara, será que vale a pena eu tentar uma vaga? Porque é complexo você conseguir a vaga. Aí em 2015, como diz, quente do mil de ter terminado e feliz da vida, porque foi uma baita conquista, eu não tinha conquistado no ano anterior. Resolvi me pleitear uma vaga, consegui a vaga para 2016. Aí em 2016 eu fiz a Transcontinental de 4.000 quilômetros. 4.000, cara. 4.000. Com uma característica bem diferente. Da onde sai? E vai até onde? Saiu da Bélgica, foi até a Turquia. 100% estrada ou pega tudo? Aí onde está o detalhe, você desenha a sua rota entre os percursos de controle. E entre os PCs. Você não tem... você tem que... E assim, eu não sou europeu, então eu tenho que desenhar a rota baseada em mapa. Então eu comprei mapa de papel, usei mapa digital, como Google Maps ou Ride with GPS, e desenhei minha rota. Mas eu não era europeu, não conhecia as regiões, não sabia identificar o tipo de rodovia. Então eu peguei terra, peguei trilha. Cara, na Suíça eu entrei numa trilha de downhill, porque no mapa dava que era uma ciclovia. E era. Não era uma ciclovia, era uma trilha que estava com a identificação errada no mapa. A hora que eu vi, tinha que pôr a bicicleta nas costas, andar uns 300, 400 metros descendo o morro e achar um jeito de sair daquilo. Vai ter diversão, mas no meio da prova, tava, sei lá, 1.500 km. Falando em diversão, cada um tem um conceito de diversão e desafio. A gente estava falando das outros tipos de prova. Tem assim, tem característica, né, a física e a psicológica da pessoa. Tem gente que gosta do cross-country, dá voltas em percursos, o corpo, o resultado do treino da pessoa favorece, né, a fisiologia, e tem a ultradistância, que é o outro lado, que é... O lado mais da paciência, digamos assim, ou de resiliência, talvez. Né? Você se encontrou na ultradistância, ou você, vamos dizer assim, eu podia ter gostado mais, sei lá, de cross-country ou de XCM, de maratona, e ficado só no mountain bike, porque quem não pratica fala, nossa, que coisa de doido, por que alguém vai passar 55 horas pedalando a troco? Essa é a pergunta clássica. Eu acho que tem gente que vai pela persistência, tem gente que tem aptidão. Eu vou dizer que eu vou pelo lado da aptidão. Persistente, todo mundo tem que ser independente do que quer seguir, né? Então eu me sinto confortável em esforços médios de longa duração. Entendi. Então, e a Paty, minha esposa, sempre fala, essas provas são meio nerds, se você quer fazer ela com técnica. Porque você tem que estudar mapa, tem que estudar bicicleta, equipamento, o que leva, o que não leva, o que dá problema, o que você precisa ter de sobressalente, né, backup, o que você pode se arriscar e não ter. Então isso tudo faz parte de estudo e vivência, entender aquilo que funciona e o que não. Muito planejamento. E aí nesse da Transcontinental, que foi a minha primeira, assim, pra valer, ela via que, enfim, eu tinha tido um acidente, a gente tinha tido um acidente de carro,
Eu tinha quebrado clavícula, 4 costelas e a escápula, faltando 5 meses para a prova. Mas eu usei esse tempo para poder continuar estudando mais a rota, estudando mais o que levar, porque eu não tinha experiência. Não tinha brasileiro com experiência. E na internet não é que nem hoje, o YouTube lotado de gente, de influencer, vendendo isso quase. Não tinha. Então, tinha que me debruçar em estudar mesmo. E aí é o que eu gosto. Então, para mim, foi muito legal esse processo, mas muito legal mesmo, de estudar e entender. Pô, você né, a referência, o praticante, e aí tem uma outra parte que é o seguinte, aí a gente avançou aqui vários anos, chegou no Biking Man. Estamos no 3º ou 4º ano de Biking Man Brasil? 5º. 5º ano? 5º ano. Caramba. Bem legal. 5º ano. Era para ter sido 6º se não fosse 2020 pandêmico. Antes de você organizar, você já tinha feito algo da série do Biking Man? E o que te fez falar assim, pô, quero ficar mais ocupado, preciso fazer mais... O que foi? Eu acho que foi preciso me ocupar mais. O Biking Man, eu acho que ser diretor de prova e ter ele aqui foi uma consequência de eventos. Ter feito essas provas internacionais. Me deu uma experiência diferente de ver essas provas e querer que ela viesse para cá, porque já tem brevet. Mas por que é diferente do brevet? Porque quando você adiciona o efeito competição, você muda a forma que a pessoa vê a prova. Ela tende a arriscar mais, e quanto mais você arrisca, menos preparado, mais você erra. Então, é uma variável interessante quando você coloca isso numa prova. Eu, em 2016 para 2017, eu assumi a liderança do Randonê Mogi, que é um desses clubes de longa distância brasileiro, que tem uma característica de ser asfalto, terra e asfalto, que a gente chama de misto. Ele tem muito gravel, digamos assim, mas a gente chama de misto, porque ele existe, os eventos mistos existem antes da palavra da moda gravel. E não tinha asfalto, né? Agora mesmo, eu tô falando Brasil, a gente é pioneiro em ter a série do 200 ao 600 terra e asfalto. Não tem nenhum clube que fez isso até hoje, só nós fizemos. E foi algo que foi construído do primeiro organizador, do Rafael, aí tinha o Ru ajudando ele bastante, a Renata e o Daniel Labadia, que fundaram o clube. Eu assumi como depois que o Rafael mudou para a Áustria. Aprendi a fazer evento, não competitivo, uma estrutura bem simplificada, mas roots, off-road. Aprendi a desenhar rota, entender esforço de rota. Um lado nerd da história aí, né? E aí, depois disso, vivendo o Randonê Mogi, tendo essa vivência internacional e querer trazer isso para cá, foi aonde falei, por que não ter algo assim? Foi lá falar com o Alex. Com o Axel. Ele tava... Eu já tinha conhecido ele aí. Ele tava fazendo o recorde de travessia da América do Sul. Sair lá do ponto lá da Colômbia e ir até a Terra do Fogo, de bicicleta. Ainda ele é, eu acho que é o recordista até hoje. Ele mais um amigo. E trocando mensagem depois disso, ele tinha criado já o nome Biking Man, mas ainda não tinha organizado o primeiro Inca Divide. Que foi o primeiro evento Biking Man em 2017. Entendi. Que foi de Quito a Cusco. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar foi isso aí, então. Que foi de Quito a Cusco, foi um evento absurdamente duro. Acho que terminou uns 2 ou 3 dos 12 que largaram, quase ninguém largou. Só que em 2018 teve. Então a gente foi conversando, em geral. Em 2018 eu fui no Peru, fiz o segundo Inca Divide. Mas você queria participar, você não tinha interesse ainda em organizar? Tinha. Tinha, mas eu você também ver como era. Eu tinha interesse, mas eu também tenho a noção da complexidade. Por organizar o não competitivo. Que eu já estava como organizador do Randonê Mogi. E nessa, quando eu fui pro Peru em 2019, é quando a gente bateu o martelo. Então vamos fazer o Brasil? Porque ele já tinha expandido no mundo, já tinha Taiwan, já tinha os da Europa, já tinha Oman. Então já estava com um tamanho global de um campeonato mundial de ultradistância. Então, poxa, vamos colocar o Brasil nessa história. Aí em 2019 a gente desenhou, então vamos fazer a validação de rota. Em janeiro de 2020 ele veio. E a gente fez o primeiro esqueleto do primeiro 1000. Ele pedalou comigo, deu algumas sugestões do que deveria ajustar. Eu ajustei, abri as inscrições para ter em setembro de 2020.
A gente abriu as inscrições em março, e em março veio a pandemia, o lockdown. Fechou, só que continuamos, transferimos para 2021. 2021 aconteceu o primeiro em Taubaté. 2022 subi o morro, fui para Santo Antônio do Pinhal. Aí 2023 lá também, 2024 também. Aí em 2024 a gente introduziu uma nova variante, que é o 500 quilômetros, que é metade, em 55 horas, que aí é o nome 555. Que foi ano passado, a gente teve o primeiro lá em Orleans, na Serra Geral, lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse ano a gente já foi para 3 eventos no Brasil. Já teve um de 500, já vai ter outro de 500 agora na Mantiqueira, que está em São José dos Campos, e tem o 1000 no Sul. Então foi essa escadinha entre ter experiência no Rondônia Mogi, ter experiência pedalando, eu ter um compromisso que a rota que eu coloco, eu já pedalei ela múltiplas vezes as sessões, então eu já passei lá. Já vi isso. De bicicleta. Eu faço ela toda a rota de bicicleta. Algumas vezes não dá para fazer inteira de bicicleta, próximo da prova para validar, então faço de carro, faço de moto, para ter certeza que ela tá lá. Mas muitas vezes ela não, hora da época do dia da prova não tá como deveria, mas faz parte da aventura. Querendo ou não, o Bikeman é uma prova, Bikeman Brasil. E o Bikeman Brasil e o Bikeman Marrocos. Esses dois são provas com características exploratórias. São os que têm mais quantidade de terra, passa por mais pedaços sem muito apoio, para a pessoa entender que ela tem que estudar e tem que estar preparada. Isso é muito novo no Brasil. No Brasil, a gente ainda vive uma experiência que eu respeito. Sim, claro. Mas é uma experiência onde que você é servido. Isso. Que você é entregue e você só vai lá e faz aquilo que já está demarcado, prontinho. Que é um serviço que é bacana. Que a gente gosta dos dois, né? A gente quer oferecer os dois. Você pega o Letap, é uma experiência fantástica. Você pega talvez o Giro, pega o Grand Fondo de Nova York, esses daí que são franquias globais consolidadas. Eu mesmo faço, eu gosto de fazer. Sim, são coisas diferentes. Né? Eu já fiz todos, já fiz Letap na França, fiz Letap no Brasil, já fiz de Cunha, já fiz o de Campos, já fiz o Grand Fondo de Nova York do Uruguai, o do Brasil. Então, cara, eu gosto disso. Mas é um público que quer as coisas mais prontas para ele. E tá certo. Já pro público do Bikeman, hoje eu estou vivendo esse desafio. A gente teve, em 2023, 80 participantes. O ano passado, a gente teve 80 participantes no 500 e 90 no 1000. 99 no 1000. Esse ano a gente já teve 105 no primeiro 500. Estamos com 120 no segundo 500 e talvez a gente vai ter 100 a 120 no segundo 1000. Então imagina, a gente mais do que triplicou o tamanho em 2 anos. Muito rápido. Só que essa velocidade tem um custo. Tem. Que é a característica do ciclista ainda oriundo do evento com contorno muito pronto, com contorno muito apoiado. Então, aquele lado de você ter que estudar uma rota, de ter que entender o que você tem que fazer, isso está pesando um pouco mais agora para a gente como organização. Antes da gente entrar na parte assim da esportiva, né, de participação, entre 80 e 120 participantes no Bikeman, muda muito para vocês organizadores a segurança, logística? Muda. Eu vou dizer assim, pré-prova, de 80 para 120 é um aumento de 50%. Ele triplica meu trabalho. Em informação. Eu estou tentando ainda entender a fórmula de quanta informação eu entrego para que eu seja menos acessado. E ainda não cheguei nela. Por quê? Maturidade. A gente está vivendo um momento onde treinamento físico e acesso a bons equipamentos está mais fácil. Não que é acessível, mas é mais fácil. Você tem acesso a equipamentos bons, bicicleta, pneu e treinamento para coisa curta, muito bom. Então hoje o acesso a esporte como ciclismo, graças a Deus, isso vem com o trabalho de N pessoas, seja fabricantes, seja distribuidores, seja a Vancini, que deu outro boom para o mountain bike, ou influenciadores como o Bro, que está dando massa para isso, que é importantíssimo, porque quem já foi no ciclismo da Colômbia, que eu já fui algumas vezes lá, cara, lá é futebol, é bicicleta. A gente pode equiparar as coisas. Aqui a gente tem futebol lá na Lua
E a gente está aqui num predinho de 2 andares, é a altura que está o ciclismo. A gente tem bicicleta como meio de transporte, mas não como esporte. Então eu vivo isso na ponta da cadeia, porque você pensa, quem faz 20, quem faz 30, quem faz 40, quem faz 50, quem faz 500, e o nicho do nicho do nicho faz 1000. Só que a gente está tendo agora pessoas que estão motivadas a fazer o 1000, estão com treino para fazer o 1000, tem equipamento para fazer o 1000, mas não tem a preparação e não entende como é se preparar para o 1000, que não é só preparar o corpo e ter uma bicicleta. É tudo muito novo ainda. Muito novo. Muito novo global, porque a gente está falando do esporte que não tem 10 anos. É mesmo. Como esporte, como competição. Como atividade, eu falo assim, a palavra aventura... Que assim, pensa cicloviagem. Desafio. Assim, hoje eu pego minha lista de inscritos. Quanto já fez uma cicloviagem com alforge, não ontem eu falei de bolsinha que nem eu uso hoje, alforge por 4 dias, e dentro desses 4 dias acampou 1 ou 2. Eu tiro 20. E não é desmerecendo o público de verdade. É logística, é uma opção e uma experiência que essas pessoas não viveram. E que para uma prova que nem eu desenho o Bikeman... Ela vai ser assim. Vai ser. Em alguns momentos vai ter que talvez se virar... Ponto de ônibus. E vai ter que dormir no ponto de ônibus se você resolveu se arriscar. Se tiver um ponto de ônibus, isso. Muitas vezes tem que dormir eu já tive situação que eu já dormi do lado de um coxo. Porque ali tinha aqueles... coberto, falei, poxa, eu coloquei ali, peguei um saquinho, uma manta térmica naquela luminizada e me protegi, eu já fiz isso. É o perrengue chique. Mas a gente gosta. Cara, é a coisa mais engraçada do mundo isso que você comentou agora. A gente paga milhares de reais para viver como mendigo. E ainda tenta fede com mendigo. Isso. E tá com a bicicleta de 30, 40, 50 mil reais. E quer dar razão, emoção e explicar que vale a pena. E tem que convencer o vizinho. Falou, cara, isso é demais. Muito bom. Meu olho brilha quando eu... O meu brilha. O meu também. O que quebra primeiro? As pernas ou a cabeça? A cabeça sempre. Sempre. Faz parar, faz... Gente, assim, e aí tem algumas... à medida que a gente vive a prova, né, como organizador, você acaba também aprendendo a como colocar arapucas, né? Colocar armadilhas. Algumas delas, a principal dela é a largada, porque a gente tem uma regra muito importante no Bikeman, que é você não pode andar na roda. Não pode montar um grupo e fazer como se fosse ter a vantagem aerodinâmica. Só pode em dupla. Solo você não pode... Lado a lado. Dupla você pode andar atrás do outro, você pode ter vantagem aerodinâmica na dupla. Se tiver um terceiro, ele tem que estar à distância. Você tem que estar do outro lado, um pouco atrás. E se tiver, por exemplo, durante longas horas, quando a gente chama longas horas, são 12 horas, 15 horas junto, a gente pode penalizar e chamar atenção porque há uma associação de vantagem competitiva ali. E o pessoal respeita bastante isso daí. A gente já teve punições de gente forçar. Tem isso? Audax é permitido. Tá. Audax é permitido essa ajuda não tem problema. Por isso que consegue tempos tão rápidos em Audax quando você associa em 5 amigos e sebo nas canelas. Contra relógio por equipe. Nossa, eu já fiz isso, é muito legal. Porque imagina fazer 300 km no contra-relógio. Dói, mas é legal. Então, assim, eu coloco, por exemplo, uma largada onde que, numa prova de 1000, você coloca 100 km, que é relativamente plano, sei lá, deve ter 1.500 subida, 2.000, que para uma... 1.500. Aonde que é liberado andar junto na roda. Cara, o pessoal faz 34, 35 de média numa prova de 1000 km. O que acontece é quem vai nesse calor, aí começa, eu começo a brincar, começa a ter os homenzinhos bomba, começa a chegar a hora, o tic-tac dele explode. E aí você nota assim que, onde que eu digo, a cabeça dele, não foi o corpo, foi a cabeça dele que se permitiu ele se colocar naquele ritmo de prova, entendendo que ele ia conseguir, e depois ele desidratou, depois ele teve cãibra. Não dá mais tempo. Depois você não se alimentou direito e entra em fadiga, aí fadiga te leva a ter náusea, a ter dor de cabeça. Decisões ruins de rota. E aí você começa a ter uma série de erros. Então, hoje eu vejo muito isso. A cabeça é a que te tira mais da prova, porque ela te leva num calor a tomar decisões que o seu corpo não está pronto. Mas se você andasse numa velocidade média, quantas e quantas vezes eu vejo entre os top 5, 3 ou 4 são os motores diesel. E vai. Não entra nessa situação. Não vai no de ninguém. Mas ele se ganhar, não ganha. Motor diesel nunca ganhou uma prova. Quebra. Mas ele sempre está muito bem posicionado. Entendi. Sempre muito bem posicionado. Então, isso. E aí você coloca algumas situações aonde que eu desenho a prova pro pessoal do meio pro fundão,
esse sempre vai ter um bom lugar para dormir e passar em lugares diurnos com apoio. Boa. Quem tá para competir vai se ferrar à noite. Federal. Vai mesmo. Vai mesmo, porque a rota é desenhada porque não tem nada à noite. Então te vira para poder se abastecer antes. Porque eu falo para isso, mas por que essa questão da competição? Você tira a oportunidade desse pessoal? Eu falei, esse pessoal tem tempo. Eles têm tempo para parar, eles têm tempo para quebrar, se recuperar e continuar. Então essa é mais ou menos assim que eu acabo desenhando as rotas. Assim, nas suas participações e até das pessoas, que eu sei que você fica na chegada esperando, a gente vê nas transmissões, nas suas participações, assim, né? Todo mundo fala, a gente entra no modo automático ali da atividade, assim, o famoso estado de flow. Na ultradistância, para você, quase todos os eventos que você participa, você chega a entrar nesse automático, nesse estado de flow? Sim, dentro de 5, 6 horas, nem isso. E você procura ou acontece? Acontece. Eu brinco para todo mundo assim que nessas provas você tem tempo de pensar em todos os problemas, achar 10 soluções para todos e ficar sem problema para resolver na cabeça. Muito boa. E aí você fica com a cabeça... Bom. Cara, horas e horas você fica sem pensar nada. Nada. E assim, eu entro muitas vezes num ritmo que é aquele assim... Ou seja, altamente recomendável. E você olha coisas, você fica... Olha o GPS, perde um negocinho, pega uma coisa... Você sempre tem alguma coisa para fazer. E é muito tempo. Então, se você fica num processo de tédio, que pode acontecer, né? Fica lá nessa situação de que, poxa, sem prazer, sua cabeça ela já começa a te minar. Aquela dorzinha do joelho começa a virar, o joelho tá desse tamanho. Isso. Aquela pequeno desconforto de assadura já vira uma ferida do tamanho de uma mão. Você acha que tem alguma estratégia para você desviar disso? Eu sempre dou como diretor, dou uma recomendação muito clara para todo mundo. Principalmente em momento de desistência. Nunca fique com fome, não se deixe chegar a ponto de ter fome. Não deixe chegar a um processo de exaustão, um cansaço que você não consiga seguir. E quando você tiver um problema, pensa, resolva os 2 anteriores primeiro, porque com fome e com sono você não resolve problema, e esse problema ele vai te levar à desistência. Então, quando você não tem nenhum desses, a sua cabeça não fica ocupada em procurando desculpa para você parar. Desconforto tem o tempo inteiro. Então você tem que se antecipar para que os desconfortos principais que eu falei, que é fome, sono e problema mecânico, esses são muito preponderantes. Eu acho que quando você entra na situação de risco de saúde, aí é outra história. Por exemplo, eu tô com uma dor, eu tô começando a urinar escuro, eu tô vomitando o tempo inteiro, eu tô com uma dor na articulação, aí é outra história. Aí é algo que, se você conseguir lidar para terminar, você pode talvez ter uma lesão que possa te tirar do esporte durante 1 ano. Você pode talvez ter uma lesão de joelho que tem que ser cirúrgica. Você pode talvez desenvolver uma gastrite. Ou que já teve situações que a gente teve gente que teve rabdomiólise, né? Que é quando o seu rim começa a processar proteína e faz xixi escuro, que você já passou do ponto da desidratação. Tem várias situações assim. E antes da gente ir na parte da organização da prova, a última dessa parte do, vamos falar assim, desafio físico, você acha que é fundamental fazer uma trajetória de distâncias, de tempo e volume para chegar no 555 ou no 1000? Degrau, você tem que subir a escada. Tem que se conhecer. Porque eu vejo muita gente... Você tem que subir as escadas, passo a passo, não adianta... Não existe elevador. E não é uma crítica que eu quero fazer. Eu vejo muita gente que... Não é que ela quer cortar caminho. Pô, eu tenho 6 meses, vou fazer o 1000. Ela deveria fazer você acha, uma escadinha? Sim, ou incluir isso no processo. Entendi. Porque, vamos pensar, tem pessoas que talvez tenham uma experiência de ciclismo de vários anos. Então, eu não me preocupo com a técnica dele. Ele vai saber... Pernas em si. Ele tem. Ele sabe o que o corpo dele faz. Mas existe uma parte que isso tem que ser incluído no treinamento de uma longa distância, que é o treinamento de situação. Aonde,
como que eu me porto em 14 horas em cima da bicicleta. Isso não é treino, nem perto do treino do corpo. Isso aí você tá, pelo contrário. Recuperar de um treino de 12 horas, 10 horas é muito difícil. Mas como que é, por exemplo, o meu selim da bicicleta, com 6, 7 horas, com 3 horas eu não me machuca. E aquele bretelle? E essa luva? E a posição dos meus STIs? Meus pés na sapatilha. E essa sapatilha? E a hora que ele incha? Treinar no frio, treinar com chuva. Você não sabe, pode chover. Você fica lá 8 horas embaixo de chuva. Como choveu um ano, bem. Muito. O pessoal ficou 4 dias com chuva. Eu lembro dos vídeos do Rafa. Imagina, ele, coitado, pagou uns pecados ali que eu acho que ele ainda tá em crédito até hoje. Mas assim, você vê, são situações que é interessante você conseguir procurar simular. Que o nosso treino aqui em São Paulo, na ciclovia, não te dá essa simulação. Te dá um pouco do físico, né? Um pouco do bastante. É inevitável, você vai ter que pedalar à noite. Independente se você vai fazer rápido ou vai fazer lento. Quando eu falo à noite, não é virar à noite pedalando. Você vai ter que pedalar até 8 horas da noite. Vai ter que acordar talvez às 4 horas da manhã. Então, é entender você à noite, porque à noite sua velocidade é menor. Privada de sono um pouco. Cansado. E a hora que você... Tem alguns treinos que eu treino com o Igor Lagos e a gente... Uma vez a gente estava discutindo algumas coisas assim, que era introduzir treinos onde você treina até umas 9 ou 10 horas da noite, depois acorda 4 horas da manhã e sai de novo. Então você vai chegar em casa, tomar seu banho, e aí você vai sai para treinar às 4 e no outro dia você vai trabalhar. Então como é que é lidar com esse cansaço e fazer isso por 2 dias seguidos para entender o que é dormir pouco, acordar e ter que produzir? Aí você entende o que é esse cansaço e o que te leva. Poxa, tá lá, dormiu 4 horas, trabalhou o dia inteiro, pedalou de noite, vai pedalar de madrugada, vai trabalhar outro dia. Como que é? Pega talvez uma semana que não tem reuniões tão importantes. Pois é. Mas é um cenário que a gente consegue simular por aqui. Mas poucas pessoas fazem simulações nesse estilo para poder entender o que é pedalar cansado. Indo um pouco pro lado da organização do evento, como negócio, outro dia você me falou que o Biking Man era um hobby sério. É um hobby de luxo, digamos assim, quase, né? Falei, pô, o cara gosta, dá muito trabalho. Você acha que surgiu uma comunidade em volta da ultra distância que você proporciona com o Biking Man? E como o Brasil hoje está posicionado no cenário mundial de endurance? Eu pergunto isso pelo seguinte, usando as suas palavras, né? Tudo isso é um ecossistema, né? A prova tem mais gente, a cidade recebe mais pessoas, as lojas vendem mais e assim vai. Como você vê essas duas coisas, né? A comunidade que você acabou criando em volta do Biking Man e o Brasil que recebe gente, né, nas suas provas e nas outras de vários outros países em relação a como você falou, né? Tem Oman. Às vezes a pessoa fala assim, pô, nunca pensei em pedalar em Oman. Agora ela tem uma desculpa esfarrapada para viajar, Oman ou Brasil. Como que é isso? Olha, assim, esse é um ponto, né? Isso aí é um desenvolvimento. A gente não tinha provas nesse estilo no Brasil e o Biking Man foi uma das precursoras. Como prova, e volto a dizer, desafios de longa distância dentro do calendário de Audax, dentro do Randonnée Brasil, já existem há anos. Eu já organizei de 1.300, primeiro 1.300 da América, o primeiro LRM, né? Da América Latina foi feito pelo clube que eu liderava. Você ficaria sossegado se você não tivesse conseguido organizar o primeiro Biking Man? Ou você tem que... Uma coisa sua, assim, você acha que conquistar algo assim, ó, faz parte do Vinícius? Não, eu fiquei feliz, mas não é algo que, poxa, se não tivesse acontecido... e eu volto a dizer, a concorrência vai chegar. E se ela chegar, quer dizer que o mercado amadureceu. E há espaço para mais pessoas e há espaço que acredita que possa fazer diferente ou melhor do que a gente está fazendo. Quanto mais tiver, melhor. É isso que eu penso. E vai acontecer. E espero que aconteça. Mas ainda não aconteceu. É um desenvolvimento de negócio, é um desenvolvimento de algo que eu falei, nicho do nicho do nicho. É uma aposta, por isso que eu brinquei que é um hobby. Não é financeiramente rentável. Gasto muito tempo e muita do tempo que eu tenho de família e de pedal hoje eu gasto organizando. Então você pensa, poxa, mas é uma aposta. É uma aposta. E pode ser um lado de vaidade pessoal? Algumas pessoas podem interpretar que sim, eu não entendo. Assim, eu acho que eu vivi algumas coisas que eu sinto que me deixou apto
a organizar isso. Sou melhor fazendo isso? Não. Caminho natural, você acha? Foi, pra mim foi. Porque eu gosto de desenhar rota, eu gosto de entender terreno. Obviamente eu não sou o melhor em parcerias de patrocínio, não sou o melhor em comunicação. Por isso que hoje eu acabei... Como o Bikeman cresceu, a gente cresceu a equipe. Então hoje eu tenho um diretor de comunicação, tenho hoje uma pessoa que está me ajudando numa parte mais operacional. A prova cresceu, precisa de mais braço. Então por isso que não dá dinheiro, porque eu tive que pôr braço. E braço custa. E que bom. Tem mais gente trabalhando na história, mas é um desenvolvimento de uma comunidade. E o que eu vejo hoje o brasileiro, ele acaba tendo um susto a hora que vem pro Bikeman, porque isso eu digo com boca cheia e muito feliz, é que nós somos um dos eventos de ultradistância mais organizados do mundo. Sem falsa modéstia. Eu te falei isso uma vez e não é porque você tá aqui. Você já fez prova em outros lugares. Você é jogado. Eu fiz aqui e para quem nunca fez, e não é porque a gente é brasileiro, mas eu faço questão de registrar. E não sei a porcentagem, mas eu acho que 99, alguma coisa por cento das provas no Brasil são imbatíveis. São muito melhores. E não é porque a gente quer ser o melhor. O serviço que a gente tem aqui é simplesmente espetacular, incomparável. O brasileiro é muito exigente. Muito. É muito exigente. Isso é bom. Ele é muito exigente e assim, quando ele vai fora, é onde que entra um contraponto, ele entende, cara, quem tem a primeira experiência fora e vem pro Brasil entende, nossa, que legal que a gente tá nesse nível. Quem vem pro Bikeman Brasil e vai fazer uma prova internacional, fala, nossa, mas... Pensa uma situação, você faz uma prova de 1.000 quilômetros. Você fez o Portugal? Fiz. Bikeman Portugal eu fiz. Que é o mesmo script, é o mesmo frame, todas as provas. Acaba que cada país tem uma regionalidade, por exemplo, Portugal acaba tendo, é um povo dentro da Europa com mais energia, te recebe mais, faz mais festinha. A gente acaba, acho que, pode falar o que for, mas a gente herdou isso como país deles, a gente acaba só amplificou. A gente recebe aqui com festinha, mas quantas provas eu fiz que eu cheguei e o organizador só chegou 10 minutos depois que eu cheguei? Provas internacionais de renome. Bam, bam, bam. Assim, dentro do contexto. Então, a hora que você pega esse cenário, o Brasil, poxa, a gente está entregando um bom produto. A gente entrega um bom monitoramento de segurança. A gente entrega um bom produto de cobertura fotográfica. Uma boa cobertura de mídia. Só que o brasileiro tende a sempre achar que não estou falando em geral, mas acaba que você sabe crítico que sempre pode ser melhor. Mas se você compara e procura outras provas do mesmo perfil fora, você vai entender que as variáveis são outras. E você paga o dobro do que paga aqui. Então isso é algo que o brasileiro precisa entender mais, que as provas de ciclismo no Brasil estão entregando de excelente qualidade. E o brasileiro tem que entender que, para ele entender o que ele está consumindo aqui, talvez ele vai ter que ir fora consumir diferente. Para ter esse... Eu digo porque eu consumo fora. Tenho esse privilégio. Então, esse trabalho de desenvolver aqui é duro, porque você tem talvez 120, mas você tem 5 ou 6 que se desestabiliza. Exato. No ponto de vista de crítica, de não entender o contexto e a dificuldade, porque ele teve alguma coisa que não gostou, ou que para ele tinha uma expectativa. E a gente sabe, expectativa alta, não é atendida, tombo muito maior. Então esse eu acho que é o grande desafio nosso para desenvolver o ciclismo no Brasil. Você, na sua posição como distribuidor e representante de marca, eu como diretor de prova, mas nós somos ciclistas. Antes de tudo isso, nós pedalamos. Antes de tudo isso, você tem umas experiências fantásticas na Austrália, que a gente sempre conversa por aí, você viveu isso lá. Só que o ciclismo fora, ele é leve. Isso, eu sempre falo isso. Ele é leve, ele é mais cara. Participativo. É mais participativo. As pessoas não jogam uma cobrança, uma responsabilidade da experiência dela na organização. O brasileiro tende a terceirizar a satisfação dele pro organizador. E aí ele acaba distorcendo um pouquinho o final. Sendo que ele deveria estar aí por ele, e o que o organizador está entregando é o conforto extra, aquele alegria a mais que faz a diferença dele estar ali. Você pensa em fazer uma 4ª ou 5ª etapa por ano, que o Brasil é muito grande. Explica como depois no final, como faz para participar do Bikeman, ou para quem está pensando, vou fazer o 60. Não importa, o primeiro Audax. Acho que a primeira resposta é o seguinte. O processo de desenvolvimento de rota, ele é extremamente complexo, porque eu, diretor de prova, eu preciso dominar ela em cada curva. Quando alguém vem
me questionar, tem que passar em tal lugar. Eu falo, não passa nesse lugar. Não, mas passa... Não passa. Porque eu conheço cada curva e cada caminho dali, porque assim eu consigo coordenar uma equipe de 20 pessoas e saber onde que tem um problema ou não e como ser a melhor forma de resolver. Eu sou assim. Eu preciso ser assim. Então, tem vários lugares no Brasil que são muito legais. Sei lá, todo mundo vai, vamos fazer no Nordeste, vamos fazer no Centro-Oeste. Mas primeiro, eu não domino a região. Então, é muito custoso de tempo e de dinheiro eu desenvolver uma rota lá. Poderia fazer uma parceria? Pode, mas ainda tem algo a se extrair mais do Sul e do Sudeste. Não tenho nenhum problema quanto às outras regiões. E nesse caminho de desenvolver a rota, existe também mercado consumidor. Não adianta eu querer fazer uma prova no Nordeste onde eu vou ter 50 inscritos. Ele não paga o custo da prova. Não consigo levar porque Bikeman é muito rigoroso nisso. Uhum. É um conjunto mínimo que é entregue e esse conjunto mínimo para ser entregue, ele demanda um número mínimo de inscritos. Abaixo disso é prejuízo, como aconteceu nos 3 primeiros anos. Eles foram 3 anos deficitários porque ele não chegou a um número mínimo de 100 participantes. 100 participantes, zera a conta. Uhum. 120 participantes dá lucro? Não. Eu preciso de colocar mais gente para poder cobrir a prova, mais equipe de mídia. Então zera. Continua zerando. Abaixo de 100 é prejuízo. Então a gente trabalhou 3 anos no prejuízo. E aí não dá para sair desenvolvendo. Eu tenho família, eu tenho meu trabalho, não é meu trabalho. Então ainda a gente vai viver. O que eu acho que pode acontecer nos próximos anos é ter eventos mais curtos, que aí vai enquanto a sua segunda pergunta. Porque eu acho que isso que tá bacana no Brasil, tá tendo bastante evento de 60, 80, 150, a gente já pode dizer, por exemplo. No final de semana. E já tem até um semana ou outro para esse público de aventura de gravel, que pode fazer prova de mountain bike e gravel junto. Até 200, que aí tem os brevês também. Não é competitivo? Mas vai lá torcer o cabo e andar rápido. Pois é. O desafio tá ali, já tá tudo informado. E aí eu pretendo talvez ter algo por volta de 300 quilômetros junto com 500. Assim, compartilha a estrutura, compartilha a rota e a gente tem um pré-requisito no Bikeman que é a mesma experiência independente de distância. Você vai ter o mesmo receptivo, vai ter a mesma chegada, o mesmo kit. Então, já pensei no 222, já pensei no 333. Acho que no 333 eu acho que vai ser um caminho mais coerente dentro das pessoas. Porque, mas por que não faz o curto de 150? Vai no Graveland, vai na Gravelada, vai em outros eventos que existem aqui na região. Eu não preciso criar algo que os outros já estão criando todos, muito bem. Né? Isso. Não, eu não dou conta. Eu não tenho tempo. Essa mentalidade da ultradistância, aliás, o que define a ultradistância no ciclismo? A partir de quanto é Não ultra? há uma definição. Eu tenho uma definição pessoal. A minha definição pessoal é: se você precisa pedalar mais do que o seu horário comum de dia a dia, por exemplo, todo mundo deveria dormir 8 horas. Então, se você passa desse limite, é normalmente acima de 500 quilômetros. Entendi. Então, eu tenho a ultradistância acima de 500 quilômetros ou algo nesse fator em relação a horas, 16, 18 horas. E abaixo disso é longa distância. Mas não, isso aí foi algo que eu li, já debati junto com outros colegas veteranos da Transcontinental. A gente debateu sobre isso em 2017, num Christmas... Como é que era? Era Transcontinental Christmas Ride, que eu fui em Londres, que eu tava por lá a trabalho, a gente fez antes do Natal. A gente tava discutindo o que é outro. Eu falei, olha... E eles também, todo mundo chegou mesmo na conclusão. Se você passa do limiar da noite, que você desafia o seu cansaço noturno, por exemplo, eu larguei às 5 horas da manhã. Para eu terminar essa distância, eu tenho que virar à noite. Normalmente você já está no mínimo em 400, 500 quilômetros, então é onde que, para mim, você está numa outra distância. E se consegue essa mentalidade assim de enfrentar tudo por muitas horas, privado do normal, isso você transfere para o seu trabalho, para o seu dia a dia? Sim. Para mim, pessoal, eu acho que isso não é só comigo, eu já notei isso em relatos de outras pessoas, que lidar com problemas se torna algo um pouco mais suave, não mais fácil. Fácil é complexo. Além de sair da zona do conforto. Porque você teve a situação de conforto sem ferramentas, muitas vezes. Quando você está no trabalho, você tem ferramentas, você tem outras pessoas que você pode consultar para sair do outro lado, normalmente. E nessas provas de ultra, muitas vezes é você e você. E você tem que resolver aquilo, e você tem que resolver aquilo na sua cabeça. Então, aonde que isso te traz
uma segurança para poder resolver problemas no trabalho e que você não tinha se você não tivesse tido essa experiência. Que o pessoal muito de Iron Man carrega também, sabe? Todos que passaram esses grandes esforços, preparação, sacrifício para ter aquele objetivo, acaba também tendo esse comportamento um pouco mais forte, mais resistente e positivista dentro do trabalho.